E aí, meninas, tudo bem? Hoje aula gravada, né? Vamos conversar sobre o William Shakespeare hoje, tá bom? William Shakespeare. Acho que hoje a gente encerra aí o conteúdo do livro, se eu não me engano, viu? Depois eu olho direitinho. Se estiver encerrando, aí quando for na próxima semana, eu vou fazer uma revisão e uma atividade para vocês, avaliativa, tá bom? Por ora, William Shakespeare. O que é que a gente sabe dele? Na realidade, o que a gente sabe de William Shakespeare é baseado numa biografia feita por um biógrafo da época que levantou os dados junto às pessoas conhecidas, junto a um outro documento que ele conseguiu, mas não há muito registro assim, de certeza sobre a vida, principalmente a vida particular de William Shakespeare. Muitas especulações, suposições circulam a vida desse dramaturgo, desse poeta, desse escritor, não é? Mas a gente conseguiu apurar aqui um bocado de coisa. Bom, William Shakespeare nasceu na Inglaterra. Acredita-se que em 1564 não existe um documento de registro de nascimento, o que existe é uma certidão de batismo. Então, como era tradição batizar assim que nascia, né? Acredita-se que ele nasceu em 1564. E a data exata do nascimento dele, veja só, coincide com a data que ele faleceu, dia 23 de abril. Ele nasceu em 23 de abril de 1564 e faleceu em 23 de abril de 1916. Ele faleceu no dia 23 de abril de 1916. Até então, só se sabia o ano que ele tinha nascido. Aí atribuíram a data do seu nascimento à mesma data do seu falecimento, entende? Não tem a certeza de que a data de nascimento tenha sido essa. Bom, William Shakespeare é considerado um dos maiores gênios da literatura universal, sabe? Mas ele não morreu com esse estigma. Depois da morte dele, é que se percebeu a grandiosidade de suas produções. Ele morreu conhecido e com a sua inteligência reconhecida, mas não com essa grandiosidade toda, percebe? A genialidade dele foi atribuída pós-morte, só depois dele morrer. Ele foi considerado esse cara. Bom, William Shakespeare nasceu numa família de classe média. O pai dele tinha um vinhedo, tinha um comércio de vinhos, era um comerciante grande, até bem estabelecido na cidade. A mãe dele era dona de casa, claro, mulher na época, né? Mas ela era herdeira de muitas terras, né? O pai dela tinha muitas propriedades, ela era a herdeira única. Então, porém, quando Shakespeare tinha mais ou menos 13 anos, a Inglaterra passou por uma recessão comercial, por uma dificuldade, uma crise financeira muito grande no país inteiro. E o pai não resistiu a essa crise, perdeu os negócios, vendeu muitas terras a preços baratos, não é? E aí eles empobreceram. Então, até os 13 anos, Shakespeare teve uma vida muito boa, teve escolas, a melhor escola da cidade, mas a partir dos 13 anos a coisa mudou. Ele foi tirado da escola, não podia mais continuar, porque ele precisava ajudar o pai no comércio, porque o pai não podia ter empregado, porque não podia pagar empregado. E aí o comércio sucumbiu, né? Não resistiu o comércio que o pai dele tinha. Como é que diz? Acabou, fechou. Faliu, a palavra que eu quero, meninas. Faliu, o comércio faliu. E aí Shakespeare foi trabalhar no açougue, né? Matando bicho, despencando carne, essas coisas. Com 18 anos, ele conheceu e engravidou uma menina. Na verdade, não era uma menina, ele tinha 18, mas ela tinha 26. Ela era 8 anos mais velha que ele. Deixa eu ver o nome dela. O nome dela é Anne Hathaway. Anne Hathaway. E engravidou, aí eles casaram, né? 5 meses depois nasceu Suzanne, sua primeira filha. Dizem as más línguas que ele não era feliz nesse casamento com essa mulher, né? Ele não tinha alegria nesse casamento, não.
Mas, alguns anos depois, engravidou de novo. A menina engravidou de novo, dessa vez de gêmeos. Aí veio Judite e veio Hamnet. Judite a menina, né? E Hamnet o menino que ele tanto queria. Louco para ter um menino, teve. Perfeito. Bom, 18, 19, ele casou com 18 anos. 19, 20, 21, 22. Foi o sucesso que eles tiveram. 18, 19, 20, 21, 22, 4 anos. Depois de 4 anos, com 3 filhinhos, ele se envolveu com gente errada na cidade dele. Contam as mais línguas que ele estava envolvido em roubo de animais, né, de criação para esse açougue. E aí ele precisou sair fugido da cidade dele para Londres. Porque aí é uma cidade grande, né? Ninguém ia atrás dele, ninguém ia achar. Chegar em Londres e achar uma pessoa, não ia. Então ele foi se esconder em Londres. Chegando em Londres, ele foi procurar um açougue para trabalhar, afinal de contas era o que ele sabia fazer, né? Mas ao lado do açougue tinha um teatro. E aí ele passou antes no teatro. Ele passou no teatro e lá conversou com o pessoal, e o pessoal gostou muito daquela conversa dele, ele era muito desenvolto, né? Ele era um homem de boas falas. E aí o pessoal botou ele para trabalhar lá, no teatro, mas não no teatro como ele gostaria, né? Ele iria ficar guardando os cavalos, né? Dos espectadores que chegaram, como se fosse uma nobrista hoje em dia, né? Aí ele ficou trabalhando ali por um tempo e durante os outros horários que não estava tendo apresentação, que ele não tinha cavalo para guardar, né? Ele ficava vendo os ensaios do pessoal, ficava ali na coxia, ficava trabalhando ali nos bastidores, ajudando, montando cenário, aquela coisa toda. E se apaixonando por aquele universo. Então ele passou a ler as peças, as crônicas, os romances da literatura clássica, né, que ele já conhecia algumas, porque ele teve acesso quando era menor, né, na escola. Então, ele passou a estudar aquilo ali fervorosamente, e aquilo contribuiu muito para o engajamento dele no teatro, né? Então, 3 anos depois de estabelecido em Londres, ele já estava trabalhando dentro do teatro, né? Primeiro ele foi trabalhar ali como... depois que ele saiu dos cavalos, né? De estacionar os cavalos, aí ele foi trabalhar na parte dos bastidores, né? Depois ele teve pequenas participações como ator, né? Aquelas peças, aquelas pontinhas, né? Aquela coisinha rápida. E depois, como ele era já estava muito letrado, era uma pessoa muito entendida, né? Ele começou a fazer correções, ajustes nas peças amadoras que chegavam para ser apresentadas naquele teatro, o pessoal entregava a ele, ele melhorava. Já ele estava fazendo as suas próprias peças do começo ao fim e selecionando os atores e aquela coisa toda, pronto, já era o William Shakespeare, tá bom? Gente, quando os gêmeos fizeram 11 anos de idade, o menino morreu. O Hamlet morreu, que era o sonho dele, era a loucura dele, era esse menino, né? Aí ele ficou bem triste, entrou assim numa depressão aí, entendeu? Mas se recuperou, né? Teve essa tristeza, esse abalo aí na vida dele. Bom, eu trouxe para vocês mais. Pro Shakespeare que escreveu Romeu e Julieta, sim, Romeu e Julieta também, não apenas, né? Porque o cara não pode ser genial tendo feito só uma produção, tendo só um produto, né? Uma obra. Então, Romeu e Julieta foi a primeira grande peça dele que chamou a atenção, todo mundo queria assistir, e é assim até hoje. Gente, eu assisti Romeu e Julieta, já assisti Romeu e Julieta acho que uns 3, li, mas quando eu li eu já tinha visto um filme e já vi 2 filmes depois, diferentes, não é o mesmo filme repetido, né? São filmes gravados com autores diferentes, com atores diferentes, né? Sempre tem uma coisinha ou outra diferente. Você pode observar que existem muitos outros filmes que bebem do Romeu e Julieta para fazer sua produção. Você vê que, isso aqui é o Romeu e Julieta. Quer dizer, que se inspiram, né, na obra dele para fazer outras obras. Então, sim, Romeu e Julieta foi a primeira grande obra dele, né?
Mas Hamlet também foi uma peça muito importante, é uma das mais conhecidas, é aquela que o cara pega a caveira e diz ser ou não ser, eis a questão. Vocês sabem do que eu estou falando. Rei Lear também é uma peça conhecida dele, até hoje é encenada, né? E tudo tem no YouTube, viu, gente? Se vocês quiserem ver, sempre tem essas peças todas no YouTube. É novas, né? São peças que o pessoal... Claro que não são as peças da época, imagina. Bom, em 1610, ele estava com 40 e poucos anos, ele voltou para a pequena cidade dele, agora ele já estava rico, ele já tinha comprado muitas propriedades, ele tinha uma casa muito boa em Londres, ele tinha comprado uma casa grande para a família dele, que continuava morando lá na pequena cidade. As filhas se casaram e foram morar em Londres, as duas meninas, né, que sobraram. Suzane e Judite, fizeram bons casamentos, então ficaram bem estabelecidas também, até porque o meio que ele circundava e que as meninas circundavam já era um meio de elite, elitizado, então elas tiveram acesso a pessoas de boa condição financeira e fizeram bons casamentos, né? Nessa perspectiva de dinheiro. E lá nessa cidade ele produziu a última peça dele, chamada Tempestade. Ele levou 3 anos para fazer essa peça. A primeira peça dele ele levou 4 anos também para concluir. Depois, assim, ele entrou num processo de criação que ele fazia tinha ano que ele fazia 2, uma por ano, 2 por ano. Ele fez mais de 37, foram 38, se eu não me engano, peças que ele escreveu, fora os poemas, os sonetos, né? Porque ele era um homem que circulava aí pela arte escrita, pela literatura como um todo, tá? Ele não só escreveu peças de teatro, não, mas é onde ele é mais conhecido, né? Bom, Shakespeare deixou a maior parte da sua herança para sua filha mais velha, Suzanne. E é uma coisa assim que todo mundo fica intrigado. Por quê? Ele tinha 2 filhas que não dividiu igualmente para uma e para outra, né? Ele deixou a maior parte da sua herança para Suzane. E para sua esposa, ele deixou a 2ª melhor cama da casa. Tu acha? A 2ª melhor cama da casa. É o que está no testamento dele. Ele fez o testamento dias antes de morrer. Ele já vinha adoentado, né? E aí ele recebeu a visita de 2 amigos que ele gostava muito, poetas também, do ramo dele, né? Do ramo de teatro também. E ele recebeu a visita desses 2 amigos doentes e foram beber. Beberam até feito porcos, até explodir. E aí ele entrou numa crise, dessa crise ele morreu. Tá vendo o que a bebida faz? Bom, por que ele deixou a 2ª melhor cama da casa? Porque era a cama do casal, era a cama deles. Professora, a cama do casal não é a primeira melhor, não? Pode até ser hoje, mas na época a melhor cama da casa tinha que ficar para o quarto de hóspedes. Quando o hóspede chegasse, se sentia assim, o rei daquela casa, se sentir bem recebido. Era assim antigamente, né? Então, ficou com a cama do casal. Aí, professora, por que ele deixou? Não deixou, meu Deus, a esposa. Então, cá para nós, falam as más línguas, que o período que ele passou em Londres, o período que ele passou em Londres, a esposa dele ficou com o irmão dele durante todos os anos. E acham também que os gêmeos, depois, né, quando ele diz que ele chegou um dia e pegou eles 2 abraçadinhos no quarto. Isso está em um livro que conta a biografia dele, viu? Não estou sendo falando assim sem fundamento, não. Leviana, né? Esse relato está no livro de biografia dele, que é o livro oficial da biografia de Shakespeare. O biógrafo, ele conta, eu vou até colocar o nome dele na descrição, porque eu não pesquisei, esqueci, aliás, eu vi o nome, mas eu
não anotei, não lembro agora, mas vou botar o nome do biógrafo na descrição, caso vocês queiram pesquisar depois. Conta que certa vez ele chegou em casa e encontrou a esposa e o irmão abraçadinhos no quarto deles, do casal, entendeu? E aí aquilo ali levantou essa suspeita dele, de que ela nunca foi atrás, nunca se reclamou por ele não estar lá, porque ela estava com ele, o irmão dele, e que talvez os gêmeos não fossem filhos dele. Aí talvez por isso ele não tenha deixado a herança dividida meio a meio, tenha deixado a maior parte para sua primeira filha, que ele acredita que fosse dele mesmo, né? Aí já os gêmeos, depois já do gêmeo da menina adulta, que o menino morreu, né? Ele ficou com essa desconfiança. Gente, William Shakespeare. Mais coisa do que isso a gente pode conversar na próxima aula, que eu não quero que esse vídeo fique longo, eu não queria que passasse de 20 minutos, mas eu acho até que já passou. Mas aí a gente fica assim, na próxima aula eu vou fechar, vou ver o que é que ainda falta para a gente fechar essa unidade, que no final do mês eu preciso entregar as notas para a Suíla, tá bom? Vou preparar uma atividade avaliativa para a gente, faz, só somos nós três, né, meninas? A gente não vai ter trabalho, né? Só nós três escoligadas, né? E a gente faz, entrega essas notas e partiu a terceira unidade, tá bom? Um beijo para vocês, a gente se vê na próxima aula. Cheiro, tchau, tchau.